Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma programação Intimidade com Deus. Nós estamos aqui mais do que alegres, mais do que felizes em Cristo Jesus, por essa rica oportunidade que Deus nos concede, para estarmos meditando na sua palavra. Hoje no programa Intimidade com Deus é o momento da palavra. Nós estamos aqui para levar uma palavra do céu até o teu coração, para você entender um pouco mais os planos e projetos de Deus para a sua vida, que você possa acompanhar toda essa mensagem, toda essa meditação, que você possa não só acompanhar, mas também compartilhar, Os irmãos que estão aí pelo Facebook, os irmãos que estão pelo Instagram, possam aí abrir uma sala de vídeo, clicar no aviãozinho quem está pelo Instagram e compartilhar com os amigos. Hoje é sexta-feira e é sempre bom na sexta-feira, porque eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração vai ficar no teu coração nesse final de semana e vai trazer coisas novas, A palavra que vai nos moldar, a palavra que não vai nos conduzir, a palavra que vai nos transformar e nos purificar de todo pecado. É essa palavra que tem poder para agir sobre nós e transformar e fazer as coisas novas, Dar um novo entendimento, renovar a mente, para que nós não possamos nos conformar, com esse mundo, tá bom? A paz do Senhor a todos os nossos amigos que já acompanham, Rafael Caetano, Anne Variedades, que Deus continue abençoando vocês, compartilha, abre aí uma sala de vídeo, quem está pelo Face. Hoje no programa Intimidade com Deus é momento da palavra e o nosso tema de hoje é transformados. A gente vai falar sobre transformação e o quanto é importante, sermos transformados pela presença do Senhor em nós, pelo aquilo que Deus já fez em cada um de nós, Jesus já fez por cada um de nós, que você possa acompanhar e entender que essa transformação ela é importantíssima e fundamental, para continuarmos a nossa caminhada cristã, a cada dia sermos transformados, tá bom? Deus abençoe você. O nosso tema de hoje é transformados, mas antes de nós irmos para o nosso tema, deixa eu dar um recadinho para você. Vamos dar o nosso recado do dia aqui. Nós temos um final de semana aí abençoado, Nós temos, hoje começa com o culto de oração e ensino da palavra, Hoje nós estaremos lá às 19h30 na Congregação Betel. Você que é aí do Novo Araguaia, você que é aqui de Conceição do Araguaia, a Congregação Betel fica localizada no bairro Novo Araguaia, número 1670, fica na Avenida Missionários Dominicanas, ou Antiga Maranhão Lima, lá no Novo Araguaia, tá bom? Então você que quer nos visitar, visite. Hoje tem uma programação especial. O que tem de bom hoje? Estudo, tem o conhecimento, da palavra do Senhor, adquirir mais conhecimento da sua palavra, para que nós possamos ser libertos, e essa palavra possa nos libertar de toda mentira e falsidade. Hoje nós estaremos lá e nas próximas sexta-feira nós estaremos com um estudo sobre os 5 pilares da igreja primitiva. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual e vamos falar sobre o crescimento da igreja, porque quando eu cresço, a igreja também cresce, Quando eu busco crescimento, a igreja cresce. E nós vamos falar sobre os 5 pilares da igreja primitiva, aquilo que contribuiu para o crescimento da igreja primitiva, E aí nós estaremos lá meditando na palavra do Senhor. E você que quer conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre esses 5 pilares do crescimento da igreja primitiva, que você possa estar lá juntamente conosco, porque o crescimento, esses pilares, eles vão contribuir com o meu crescimento espiritual, e o meu crescimento espiritual gera o crescimento da igreja, A igreja cresce a partir do momento que eu cresço. Por quê? Porque eu sou a igreja, Eu sou aquele que sou chamado para fora, e aí quando eu cresço, a igreja cresce, amém? Então vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor? Então vamos lá, já fique ligado aí, fique esperto, você que está acompanhando já abre a sala de vídeo, quem está pelo Face, clica no aviãozinho, compartilha a programação, quem está pelo Instagram, porque nós já vamos para o momento da palavra. Hoje nosso tema é transformados, e a gente vai falar sobre transformação, amém? Eu ainda estou um pouquinho rouco, nós voltamos às aulas aqui do município, e aí a gente tem que trabalhar muito com a nossa voz, E como nós estávamos sem usar a voz, estava tranquilo, agora voltamos a dar aula, ministrar aula, E a gente fica um pouquinho rouco aí, tá bom? Então vamos lá. O texto que nós vamos utilizar como base para a meditação nesse tema encontra-se na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. A gente vai ler o capítulo de número 2,
carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai falar sobre a salvação pela graça, né? Vamos lá então? Então, a leitura da palavra do Senhor diz o seguinte. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Eu me alegro a fazer essa leitura do capítulo 2 de Efésios, porque ela conta um pouco a nossa história. Acredito que também conta um pouco da sua história. Você que talvez não nasceu em um lar cristão, estava distante dos caminhos do Senhor, estava vivendo por terras distantes, e aí se depara com um encontro que muda totalmente a nossa vida. Nos deparamos com um ser que nos ama de uma forma tão grandiosa que esse amor nos constrange a seguirmos os seus passos. Esse amor nos constrange a buscarmos o melhor, a buscarmos estar diante dele, a buscarmos a sua presença. E aí esse amor que nos constrange, nos transforma, nos renova, nos faz nova criatura em Cristo Jesus, nos traz uma transformação divina, uma transformação genuína. E por isso me alegra ler o capítulo 2 de Efésios, porque justamente foi esse encontro com o Senhor Jesus, foi entendendo e compreendendo aquilo que Ele fez por nós, que nos alegra em saber como éramos, aquilo que Deus fez e como nós estamos agora. Isso nos alegra a prosseguir, a continuar caminhando, a continuar perseverando e crendo que Deus a cada dia traz a transformação sobre as nossas vidas. E é tão gracioso essa transformação e esse encontro com o Senhor Jesus que gera transformação em nós, que Ele não gera em nós um convencimento, Ele gera em nós uma transformação genuína, uma transformação que só Ele pode fazer. Porque quando nós nos encontramos com Ele e somos transformados, de forma nenhuma nós queremos voltar a ser aquele velho homem ou aquela velha mulher. Na verdade, quando nós somos transformados por Ele, esse amor com que Ele tanto nos amou nos incentiva, nos fortalece a prosseguirmos para o alvo que é Cristo Jesus, a prosseguirmos, a andarmos e estar juntamente desse Cristo que nos transforma, desse Cristo que não olhou para os nossos pecados, que não olha para os nossos erros, mas que nos transforma, que independente de como éramos, independente daquilo que fazíamos, Ele faz em cada um de nós nova criatura. Para você entender um pouquinho o contexto, o capítulo 1 de Efésios, ele vai falar sobre as abundâncias graças, as abundâncias bênçãos que nós recebemos como cristão, quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós tomamos a posição de estar em Cristo, o capítulo 1 vai falar das bênçãos que nós recebemos. E o capítulo de número 2 afirma a nossa
que a nossa posição em Cristo Jesus, ela determina as nossas posses, ela nos dá autoridade, ela proporciona em nossas vidas poder, por causa da nossa posição, por causa da atitude de estarmos em Cristo. Temos poder e autoridade no reino espiritual. E não importa onde nós estejamos fisicamente, não importa em qual lugar nós estejamos, quando nós nos posicionamos em Cristo, Ele nos gera poder. Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios aprisionado. E através dessa carta, Paulo nos ensina o poder que nós temos, o poder que cada cristão tem ao estar em Cristo, ao se posicionar em Cristo. Nós, quando lemos o capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver a grande transformação que o Senhor Jesus ele proporciona a cada um de nós. Não é um convencimento que nos transforma, mas aqui é a verdade da palavra que nos gera, que vai gerando em nós novidade de vida, que vai gerando em nós nova criatura, e a presença do Senhor em nós gera em nós essa nova criatura. Não é um convencimento, mas um convertimento, pois somente Cristo habitando em nós e nós habitando em Cristo é que nós alcançamos a novidade de vida, porque somente Ele é capaz de fazer em nós nova criatura, somente Ele tem poder para fazer nova todas as coisas, somente Ele tem poder para pegar o mais vil pecador e transformar e assentar esse pecador num lugar de honra. E esse pecador, pelas experiências que ele teve com a presença de Cristo, a transformação que Cristo vai gerando em cada um de nós, nunca mais ele quer voltar a ser o velho homem, a ser a velha mulher, a ter aquela velha prática de estar aprisionado e acorrentado no pecado, mas de seguir e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Nessa passagem, Paulo fala sobre transformação. Aí dos versículos 1 e ao versículo 3, ele traz um quadro de como nós éramos. Aí no capítulo 4, no versículo 4 ao versículo 9, ele nos vai mostrar aquilo que Deus fez por cada um de nós. E no versículo 10 que nós lemos, ele vai falar o que somos agora em Cristo Jesus. Esse é o retrato. Paulo começa falando sobre o retrato do nosso passado. Ele nos mostra o quanto nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, e todos aqueles que estão em pecados ou todos aqueles que estão distantes ao caminho do Senhor se direcionam para um caminho de morte, ou seja, estão mortos espiritualmente. O homem interior está morto para as coisas que são do céu, estão mortos para as coisas que são espirituais e não consegue responder a elas, agir em função delas, mas vivem segundo os seus próprios prazeres, segundo os prazeres da carne, tornando-se inimigos de Deus, porque aqueles que constituem-se amigo do mundo tornam-se inimigo de Deus. E o que Deus fez então por cada um de nós? Deus escolheu nos salvar, Deus escolheu nos resgatar de um caminho de perdição, de uma condenação eterna, em vez de nos deixar no pecado ou nos deixar pecando. Ele, no qual nós estávamos caminhando para o fogo eterno, para a condenação eterna, Ele escolhe nos dar vida, Ele escolhe nos salvar, Ele escolhe nos ressuscitar da sepultura do pecado. E Ele fez mais do que isso. Ele não só nos libertou ou nos tirou da condenação eterna, mas também nos tornou membros em Cristo Jesus e foi capaz de, sem olhar para o nosso pecado, sem olhar para os nossos erros, sem olhar para as nossas falhas, Ele foi capaz de nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E agora, todos aqueles que se depararam com essa transformação, todos aqueles que foram genuinamente transformados, porque só Cristo traz essa transformação, nós agora somos feitura dele, somos nova criatura, somos feito novas criaturas em Cristo Jesus. E através dele, nós somos,
através dele, por ele e para ele, nós somos transformados. Uma transformação divina, uma transformação celestial. Sabe por que eu falo isso? Porque aqui não é um convencimento de que você tem que mudar de vida. Nós nos deparamos nas igrejas, nas congregações, inúmeras pessoas que entendem que precisam mudar de vida. É a consciência falando que precisa melhorar. Só que aqui não é um convertimento, mas um convencimento que ela precisa buscar um caminho melhor. Só que o problema de um convencimento é que, passando alguns dias, passando alguns anos ou alguns momentos, essa pessoa vai se lembrar daquilo que vivia, de como vivia, vai se lembrar das práticas que tinham, e muitos deles vão voltar àquele caminho de perdição. Vão voltar a colocar sobre as suas vidas os prazeres da carne e não os prazeres do Espírito. Aqui, Paulo está nos falando de uma transformação genuína que Deus fez em cada um de nós, porque Ele nos fez feitura sua. Nós fomos criados, nós somos transformados em Cristo Jesus. E quando nós temos essa transformação, não é convencimento. Quando nós somos transformados dessa forma, nós não queremos voltar para a vida que nós tínhamos antes, mas queremos a cada dia sermos parecidos com Cristo. A cada dia nós buscaremos, e o desejo nosso é buscar chegarmos à estatura perfeita de Cristo, a sermos semelhantes a Ele, sermos parecidos com Ele, a sermos seguidores dele, andar segundo as suas pisaduras, negarmos os nossos desejos e as nossas vontades, e agora cumprir os desejos e vontades de Cristo em nós. Por isso ele gera. Por isso 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Somente Deus opera essa transformação em nós. Simplesmente permita e creia que Ele pode fazer essa mudança, e permita Ele fazer essa mudança em sua vida. Tirar você da onde você está e colocar nos lugares celestiais. Tirar você da onde você se encontra, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora, quando nós somos transformados por Ele, nós permitimos que a cada dia Ele continue nos transformando. A palavra do Senhor diz que nós somos transformados, de glória em glória nós somos transformados. E nós refletimos a glória do Senhor na nossa vida, a glória do Senhor em cada um de nós. Que você possa permitir essa transformação. Eu sei que o desejo de todo ser humano é ser uma pessoa melhor. Eu entendo que o desejo e a vontade de todo ser humano é buscar um caminho melhor, é ser um pai melhor, é ser uma mãe melhor, é ser um filho melhor, uma filha melhor, é ser um patrão melhor ou um empregado melhor. Mas não é o fato de querer, não é o fato de desejar, é o fato de permitir que Cristo, que Deus, faça essa transformação em nós. Porque o nosso desejo um dia acaba, mas a vontade e as promessas do Senhor para a nossa vida são eternas, são para frente. Quando Ele entra em nós e faz morada, Ele transforma toda a casa, Ele renova todo entendimento, Ele renova toda atitude, que nós possamos permitir que Ele faça essa transformação em nós. Por isso, se Ele age em nós, nós recebemos a transformação genuína, a transformação divina, e nós somos transformados para toda a eternidade. Que você possa
meditar nessa palavra nessa tarde, que você possa se lembrar daquilo que Cristo fez por nós, que você possa refletir naquilo que Paulo escreveu no 2 Efésios, que você possa permitir essa transformação. E o quanto nos alegra sermos transformados, principalmente quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que éramos, aquilo que Deus fez e onde o Senhor nos colocou. Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te glorificamos pela Tua palavra. Senhor, te louvamos pelo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, pela Tua palavra, por essa mensagem nessa tarde. Nós cremos, Senhor Deus, que essa palavra vai de encontro a todo entendimento perdido, a todo o entendimento escuro, que o Senhor possa levar à luz. A Tua palavra que é a luz, é lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor possa renovar o entendimento, que o Senhor possa renovar as atitudes. Senhor Deus, não é um convencimento, mas é permitir que o Senhor possa nos transformar em nova criatura. É um convertimento. E nós te pedimos nessa tarde, Senhor, que o Senhor possa renovar vidas, que o Senhor possa transformar vidas nessa tarde, que o Senhor possa tirar de um caminho de perdição e colocar na Tua maravilhosa luz, que o Senhor possa transformar o entendimento mentiroso, falso, para a Tua verdade, e a Tua verdade, que a palavra, possa nos libertar e sermos nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, transforma vidas. Senhor, transforma as famílias nessa tarde. Que o Senhor possa libertar, Senhor Deus, os Teus filhos de todo aprisionamento do pecado e possa dar uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria que não se esgota porque está fundamentado no Senhor. Papai querido, é o que nós te pedimos nessa tarde. E por fé nós te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa tarde. Que você possa entender. Eu sei que todo mundo entende. Todo ser humano compreende que precisa ser uma pessoa melhor. Mas que você possa dar espaço para que Cristo entre na sua vida e faça nova todas as coisas. Que renove a sua vida, que transforme a sua vida, assim como Ele fez para mim, assim como Ele fez com a minha vida e com a vida da minha família. Quem me conhece, quem conheceu o velho Moisés, precisa conhecer o novo Moisés, para saber o poder que Cristo tem para transformar vidas. Amém? Deus abençoe você, que você possa ser transformado pela palavra e a presença do Senhor na sua vida. Eu queria dar um recado, nós falamos sobre hoje, sexta-feira, nós estamos falando sobre os 5, nós estaremos falando nessas sextas-feiras, que se prolongam sobre 5 pilares da igreja primitiva, que são 5 pilares para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, que você possa estar lá juntamente conosco na Congregação Betel, que fica no Novo Araguaia, na Avenida Missionários Dominicanos, Novo Araguaia, número 1670, na Congregação Betel, que está em reforma, e eu agradeço aqueles que contribuíram com a reforma, e agradeço com aqueles que vão contribuir ainda com a reforma. Se você puder nos ajudar, entre em contato conosco aí pelo Facebook e pelo Instagram. E final de semana vai ser um final de semana da presença do Senhor. Nós estamos aí com a programação de jovens. O nome da programação o tema da programação é Transformados para Transformar. E nós estaremos no sábado às 19 horas, nós estaremos no domingo às 19 horas, meditando na palavra do Senhor e permitindo que essa palavra nos transforme e a presença do Senhor nos transforme. Por isso, eu convido vocês, estendo esse convite para você estar juntamente conosco aí, hoje, sexta-feira, com oração e ensino da palavra, e sábado e domingo com o segundo encontro de jovens da Congregação Betel, e o tema é Transformados para Transformar. Amém? Fiquem com Deus, que você possa estar juntamente conosco, participando das nossas programações, e desde já um bom final de semana para você, que essa palavra fique martelando aí no seu coração, e a gente volta novamente com o programa Intimidade com Deus na segunda-feira, sempre ao meio-dia, e que você possa nos acompanhar aí segunda, quarta e sexta com o momento da palavra. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor, fiquem com Deus.